Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade, e todos os dias às 7h07 nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a nossa consciência e amadurecer espiritualmente. Agora, respira fundo e vem comigo. Existe uma confusão que muita gente carrega sem nem perceber que está carregando. A confusão de que honrar a família significa repetir o padrão da família, de que ser leal à sua origem significa não ir além dela, de que mudar é uma maneira de dizer que o que veio antes estava errado. Mas não é assim. A árvore que cresce mais alto nunca abandona as raízes, ela as aprofunda. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Queridão, queridona, uma árvore não diminui o próprio tamanho para não incomodar as outras árvores. Ela cresce. E quanto mais ela cresce para cima, mais profunda ficam as raízes. Não para se afastar da terra, mas para sustentar ela com força. E isso também acontece contigo. Quando tu cresce de verdade, tu não te afasta da tua história, tu te aprofunda nela. Tu entende de onde veio, tu desenvolve compaixão pelo caminho que foi possível até aqui. Tu honra o que foi construído e transforma o que já não serve mais. Isso não é traição, isso é maturidade. Só que quando a gente começa a fazer esse movimento, algumas conversas começam a acontecer no plano mental. E se eu mudar? Vão achar que eu tô me achando. Eu não posso ter mais do que eles tiveram. A minha família vai achar que eu tô diferente demais. Como é que eu explico que eu quero uma vida melhor? Eu posso me tornar ingrata, né? O que eu já tenho já é suficiente. E olha só, meu amor, muitas vezes essas conversas, essas narrativas, elas são inconscientes. E toda vez que tu começa a agir de acordo com o Ministério da Minhoca, como eu chamo, tu vai parar, tu vai te reduzir, tu vai permanecer num lugar menor para não gerar desconforto, para não precisar explicar, para não correr o risco de parecer que tu tá te afastando. E aqui existe algo muito essencial. Honrar não é repetir. Honrar é reconhecer valor. É agradecer pelo caminho que foi possível. É entender que cada geração fez o melhor que pôde com a consciência que tinha naquele momento. E quando tu vai além, tu não está dizendo que eles falharam. Tu está dizendo assim: o caminho que vocês abriram me permitiu ir mais longe. Quebrar ciclos, meu amor, nunca vai ser apagar histórias. É continuar a história num nível diferente de consciência. E muitas vezes a maior maneira de honrar quem veio antes é se tornar aquilo que eles não puderam ser. Não por superioridade, não porque nós somos melhores, mas por continuidade da vida. Deus disse assim para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. A gente já falou várias vezes sobre essa frase, né? Só que depois ele acrescenta assim: e eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Abraão sai. Ele não negou a origem, ele não rejeitou a família, ele só vai. E nesse movimento ele se torna pai de muitas nações. O nome dele é Abraão, pai de multidões. Só se cumpre porque ele teve coragem de sair. Sair nunca, grava isso, nunca rompe pertencimento. Sair, meu amor, amplia destino. Guarda essa consciência. Honrar a tua família não é ficar presa no que ela foi, é se tornar o que ela ainda não conseguiu ser. Então hoje eu quero te deixar uma pergunta. Existe algo na tua vida que tu vem adiando
Porque tu sentiu que crescer seria uma maneira de abandonar a tua origem? E eu tô trazendo essa pergunta de várias maneiras diferentes ao longo dessa semana, porque eu preciso entender que, para que toda a história que veio antes de mim tenha valido a pena, a minha história precisa ser mais leve. E vocês sabem que muitas vezes já constelei pessoas aqui, ou nos processos de terapia do consultório aqui também, meus processos, eu observei que as lealdades às quais somos conectados ao nosso sistema, elas não são conscientes e de maneira clara a gente consegue observar. É bem desafiador porque a maioria das lealdades elas aparecem no sintoma, no desafio. É aí que aparecem as lealdades. Então, hã, ficar atento e responder essas perguntas que eu trago para vocês é exatamente esse lugar. Eu rompo o que é automático. Então, a partir do momento em que eu questiono, eu opa, e daí eu começo a perceber. Ah, pode ser diferente então? E queridão, queridona, olha só. Padrão, pertencimento, lealdade sistêmica é uma coisa só, tá? O que que tu faz? Toda vez que tu for para mais longe, que tu sair na galinha dourada, como eu chamo, tu vai sentir desconforto. Não espera que tu vai bater asa, que tu vai pisar em outros solos, em outras terras, sem sentir desconforto. Quebrar as barreiras e ir além, porque o que que é o pertencimento, né? É o seguro, é o que já é conhecido. E muitas vezes a gente começa num ciclo de autossabotagem exatamente quando a gente sai da gaiola dourada e começa a fazer diferente. E daí nós seremos julgados, nós vamos poder, inclusive, ser excluídos de muitas coisas, como a gente já vem conversando ao longo dessa semana. Então eu preciso que tu esteja atento, o quanto tu pode te sabotar para pertencer. O quanto tu faz força para caber num lugar que não é o teu. Lembra da dancinha das cadeiras? Estar sentado em lugares que não são nossos? Então eu preciso que tu entenda que as histórias que vieram antes de nós são honradas quando eu vou para o mais, quando eu vou para a vida, quando eu expando. Quando eu fico num Ctrl+C, Ctrl+V de dor, isso não é honra, isso é lealdade. Porque eu só tenho o que o meu pai teve. Eu tô honrando meu pai. Caraca, meu pai lutou na década de 80, na década de 90, né? Vamos usando assim uma meia-idade, né? E eu tô com a mesma idade que ele, quero fazer a mesma coisa, mas X anos nos separam e eu vou fazer a mesma coisa do que 30 a 20 anos atrás? Gente, isso não é lógico? Tu percebe? Então, como é honrar? Honrar é exatamente bater muito as asas e voar muito alto. Só que quando nós somos os primeiros, lembra das ovelhas coloridas do rolê? Quando nós somos os primeiros a fazer isso, meus amores, a gente vai carregar um peso, uma culpa. Uhum. Só que daí aqui entra uma conversa que é bem interessante, que a gente vai até dar uma brisada fora do assunto, mas penso que seja relevante para essa conversa. A criança não sustenta a culpa, o adulto sim. A criança paralisa por sentir culpa. O adulto saudável vai apesar da culpa. Olha para a culpa, mas ele segue além da culpa. Então, se é desafiador para ti se sentir culpado e a culpa te paralisa, tem um menininho aí, tem uma menininha aí precisando de atenção. Por quê? Não vou desagradar, não vou deixar desconfortável, não vou abandonar. Então tem algum nozinho lá atrás que precisa ser visto. Mas se tu pegar, e daí aqui é interessante que os maiores heróis da fé, os maiores, inclusive eu acho que a própria história do nosso amado mestre, né, Jesus, ele ele precisa sair da cidade natal dele, né? Ele precisa ir além, percebe?
ele vai além, ele se coloca em movimento. Eu acho que isso é uma coisa que é inspiradora. Então, a explosão, o propósito, aliás, o cumprimento do propósito acontece longe de casa, longe daqueles aos quais muitas vezes é super confortável de estar. Dá espaço para essa consciência. Dá espaço e responde essa pergunta: quantas coisas tu vem adiando na tua vida porque tu não quer abandonar a tua origem? E às vezes aqui a gente tem que estar muito atenta ao que nós chamamos de origem, né? Ah, eu sou de origem humilde. Ah, minha família toda é de origem X. Ah, mas a minha família isso é... Cuidado, cuidado com isso, certo? Nós só mudamos o que é consciente. E a gente precisa ficar atento ao que a gente fica repetindo, 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 porque isso uma hora vai se tornar uma verdade. E na verdade não é. Ela é só tem uma frase que eu acho legal, né, uma mentira falada, né, reproduzida várias vezes vai se tornar em algum momento uma verdade, mas ela sempre foi uma mentira. Mas porque ela foi repetida várias vezes, se tornou uma verdade. Certo, meu amor? Vamos à nossa oração? Respira fundo. Vamos conversar com o nosso amado mestre. Pai, eu carrego em mim uma história que não começou comigo. Eu carrego o amor, os limites e os aprendizados de quem veio antes. Hoje eu te peço clareza, Pai. Me ajuda a honrar essa história sem me prender nela, a crescer sem culpa, a avançar sem medo, a ocupar o meu lugar sem precisar diminuir ninguém. E a entender, Pai, que quando eu vou além, eu não estou rompendo com a minha origem, eu estou dando continuidade a ela. Porque, Pai, hoje eu reconheço que eu sou o futuro dos meus ancestrais. Eu sou os sonhos realizados de todos eles. Em teu santo nome, Pai. Amém. Queridão, queridona, carrega contigo essa frase. Tudo o que nós realizamos, os sonhos, as metas, as conquistas, sejam materiais, emocionais, tudo o que nós conquistamos é por cada um que veio antes, que não teve a chance de fazer, de conquistar. Tu nunca vai estar sozinho, sozinha com as tuas conquistas. Isso não te afasta da tua origem humilde, da tua história familiar, do teu pai e da tua mãe. Bem pelo contrário, meu amor, tu honra cada suor deles. Se esse episódio falou contigo, compartilha com alguém que também sente culpa quando começa a crescer. E me conta aqui nos comentários, tem algo que tu adiou para não parecer que tu estava te afastando da tua família? Eu tô lendo cada resposta. E lembra que todos os dias às 7h07 nós temos um encontro aqui. Certo, meu amor? Que a tua sexta-feira seja linda e eu desejo que esta semana tu esteja um pouquinho mais perto da tua cadeira, certo? Fica bem, até amanhã. Beijo!